Saudações rubro-negras, tudo bem com vocês, pessoal? Bora porque tem muita informação do Flamengo no dia de hoje, uma quarta-feira movimentada com muita informação. O Flamengo escalado para o jogo decisivo contra o Central Córdoba pela Libertadores fora de casa. E tem muita informação do mercado da bola do Flamengo que tá movimentado também, o Flamengo buscando reforços importantes aí para o Super Mundial de Clube. Então não perca tempo, já se inscreva no canal e deixe o seu like. Créditos na descrição. SBT Esportes, ESPN Brasil, Vene Casagrande e também Jovem Pan Esportes, além de João Guilherme. Bora para o vídeo, nação! O Flamengo desembarcou aqui em Santiago del Estero para a partida mais importante de 2025 até aqui. Um confronto direto contra o líder do Grupo C na Libertadores, o Central Córdoba, o mesmo time que venceu o Flamengo por 2-1 no Maracanã. Dos jogadores que desembarcaram aqui no norte da Argentina, só os dois atacantes Everton Cebolinha, com dores na panturrilha, e Gonzalo Plata, com dores no joelho direito, não apareceram. Eles permaneceram no Brasil e são desfalques para essa partida importante, já que uma derrota do Flamengo pode acabar com as chances do clube. Fica muito pequeno de ficar em primeiro no Grupo C. Já uma vitória com uma combinação de resultados da LDU contra o Deportivo Táchira pode fazer o Flamengo assumir a liderança e dar um pouco mais de tranquilidade nessa sequência do Felipe Luiz, ainda mais numa competição como a Libertadores, que é o desejo de toda a torcida do Flamengo. Falando dos torcedores, da grande massa rubro-negra, quase 300 torcedores são esperados para essa partida, muitos aqui já na porta do hotel. Felipe Luiz atendeu os jogadores, o Pedro, o Gerson, os jogadores foram muito celebrados e a torcida está confiante nessa vitória do Flamengo para a sequência e, quem sabe, assumir a liderança do Grupo C. Falando do Jorginho, o Mauro César publicou um vídeo ontem no canal dele, atualizando a situação de Jorginho com o Flamengo. Ele viajou para ficar à disposição do Arteta para o jogo desta quarta e alguns veículos publicaram, não é, Mauro, o acerto dele com o Flamengo. Então eu queria saber se tem alguma atualização aí sobre Jorginho no Flamengo, Mauro. Como eu já falei aqui, já tem algumas semanas, o Flamengo fez uma proposta que agradou o jogador, faltavam pequenos detalhes. Então o Flamengo se colocou ali como a primeira opção do jogador. Mas é óbvio que o empresário do atleta, paralelamente, está sempre trabalhando por propostas melhores que possam surgir. Isso é óbvio, é evidente. A função do empresário é o quê? Conseguir o melhor contrato possível para o jogador. Se o jogador aceitar, ótimo, vai lá, vai ganhar mais e tudo mais. E já há algum tempo ele aguarda, de certa forma, ou negocia uma possibilidade de uma proposta que não foi formalizada no futebol da Arábia Saudita. Um clube chamado Neon, que está subindo da segunda divisão. Se essa proposta acontecer, pode atravessar o negócio do Flamengo. Mas o tempo está passando, a proposta não chegou e a possibilidade disso acontecer é pequena hoje. É muito mais provável o Jorginho no Flamengo. Agora, já houve o envio lá de um minuta contratual, que é um trâmite burocrático. As pessoas tratam isso como se fosse notícia. Isso é o trâmite normal. Você vai contratar um jogador, você pega... E não é pré-contrato, não tem pré-contrato. Hoje teve gente na internet me perguntando, ele vai assinar um pré-contrato? Eu falei, não, pré-contrato seria em janeiro, 6 meses antes, 4 meses antes, 5 meses antes. Agora é um contrato. O cara vai terminar o compromisso dele com o Arsenal no final do mês que vem, em junho. Então ele vai assinar um contrato com o Flamengo, vigorando a partir do dia X, que deve ser 1º de julho, ou antes, se ele assinar uma rescisão com o Arsenal por uma data anterior a 30 de junho. O que só vai ser definido, caso acerte com o Flamengo ou não, a partir do dia 15 e 16, quando o representante do jogador conversará com o dirigente do Arsenal. O Arsenal amanhã joga contra o Paris Saint-Germain na França, a sua vida na Liga dos Campeões. Tem que ganhar para se classificar para a final. Ninguém vai ficar decidindo questão sobre o jogador que vai embora agora, né? Então só lá para o dia 15 e 16. Então tem esse detalhe também. Então assim, a tendência, acho que ele seja contratado. Sabe? Calma, torcedores, calma, porque não é assim. Então assim, tá encaminhado, eu acho até que vai jogar, pelo que eu conversei com algumas pessoas falando com as duas pontas, né, da negociação. É preciso um pouco de paciência, mas acho que ele vai chegar, não se sabe quando. Para ele jogar o Mundial, aí o Arsenal, o Flamengo tem que acertar com ele, o que está bem encaminhado. Acertar que eu falo é assinar, né? Chegar aos finalmente. E o Arsenal aceitar a rescisão contratual antes do término. Por exemplo, um mês antes, pro dia 1º de junho, ele poder assinar com o Flamengo. Seria um mês de férias para ele, não vai jogar. O Arsenal não tem jogo em junho. Mas aí, como eu já expliquei antes aqui, eu reforço, ele tem bônus a receber pelo clube, por classificação para Champions, por conclusão de contrato, etc. E esses bônus ele não quer abrir mão. Então tem que negociar para ver se o Arsenal faz com ele uma gentileza. Não, eu te pago os bônus, já te libero agora, né? Se você, durante o que seria as suas férias, você quiser jogar por outro clube, você pode jogar. Se o clube
Inglês for compreensível, é mais ou menos que nem aquela história quando o cara quer ser demitido e pede pro patrão mandar embora para ele pegar os 40% do fundo e tal, né? Mais ou menos isso aí. Isso acontece, né, no Brasil. O cara chega lá, poxa, manda embora. Aí o cara manda embora, o cara pede pegar o fundo para receber a indenização dele. Isso acontece, sempre aconteceu. É mais ou menos isso. O Arsenal, você me paga a grana e me libera antes, já começa a minha vida em outro clube. Pro Arsenal não muda nada de fato, porque ele não vai jogar em junho, não tem jogo em junho. Ele vai jogar no máximo se o Arsenal for a final dia 31 de maio, que é o jogo da final da Champions League. Depois disso, não tem mais jogo pelo Arsenal, porque ele não vai renovar com o clube inglês. Então, essa é a situação. Mas ainda faltam alguns detalhes. Eu acredito que nos próximos dias tem uma definição. Provavelmente com a contratação do jogador, mas ainda não dá para dizer que é certo e não é um pré-contrato, é um contrato mesmo definitivo que deve ser firmado. Aí seria um jogador para o meio campo. Aí eles querem também para a posição da Arrascaeta. O João Félix seria esse cara, um meia atacante, um cara que joga nessa função ali, né? Mas é muito difícil, né? E quando eu falo que é um sonho do Flamengo, não é um sonho do Tatu, é um sonho de quem pensou disso aí, do Boto, sei lá de quem, entendeu? Significa que... E outra coisa, pode ser um pesadelo também. Sonho é força de pressão pela distância. Tem gente que não entende, né? Fala que é um sonho. É um sonho por quê? Porque é uma coisa muito distante, você está sonhando com aquilo, não é algo muito concreto, não é que seja bom ou ruim. Eu acho uma contratação que vai ser cara, sem dúvida alguma, se acontecer, que é muito difícil acontecer, muito questionável, porque o jogador está mal há muito tempo, eu, sinceramente... Acho até bem arriscado, sei lá. E esse fato, assim, aqui jogaria fácil, não sei. Se você não joga fácil contra os pequenos times lá da Itália, será que você vai jogar fácil aqui no Brasil? Vamos falar agora de João Félix. Ué, gente, não era cortina de fumaça? Muita gente disse por aí que era cortina de fumaça e depois teve que confirmar a informação. Inclusive, só se fala disso na imprensa internacional. E agora... O João Félix, além de ter curtido uma publicação do jornalista italiano Fabrício Romano, que ele informou, inclusive dando os créditos aqui ao Vene Casagrande, da chegada do Jorginho ao Flamengo, o João Félix curtiu essa publicação e, além disso, começou a seguir o perfil oficial do Flamengo no Instagram. E aí a torcida está, meu Deus, ele vem. Calma, gente, eu vou explicar para vocês como é que está a situação. José Boto já conversou com o João Félix, já conversou com o empresário do jogador, o Jorge Mendes, e agora está nas mãos deles. Isso quer dizer o quê? Depende. Se o João Félix de fato topar o projeto do Flamengo, aí ele tendo o ok do Jorge Mendes, o Flamengo tendo o ok do Jorge Mendes, do jogador, o Flamengo vai para cima do Chelsea. Até esse momento o Flamengo não foi para cima do Chelsea, foi para cima do jogador. O jogador tem que topar o projeto do Flamengo antes. E tudo foi apresentado. Agora, entre empresário do jogador, e aí o Flamengo tendo o aval deles, o Flamengo tendo o aceno positivo deles, o Flamengo vai atrás do clube inglês e abre negociação. O Flamengo quer o jogador por empréstimo com opção de compra e o Chelsea bancando grande parte do salário, porque o salário dele é extremamente alto para as pretensões de um clube brasileiro. Mas, se o Flamengo está tentando e vem conversando há mais ou menos um mês, é porque o Flamengo acredita que há chance, mesmo que seja muito difícil de conseguir a contratação, mas há chance. Por outro lado, o Flamengo já tem um jogador contratado, digamos assim, que ainda não está assinado. E repito, galera, pré-contrato não foi assinado. Quem disse isso? Respeito à apuração, mas o pré-contrato não foi assinado e existe a chance de ele chegar ao Flamengo sem pré-contrato assinado. Ou seja, sem assinar nada, está tudo apalavrado, tudo acertado, e aí acabou o contrato dele com o Arsenal, ele vem para o Flamengo e assina o definitivo. Porque ele pode assinar um pré-contrato já tem um tempão, mas ele não quer. Ele não fez até o momento, com muito respeito também ao Arsenal, clube que ele tem um carinho enorme. Mas vamos falar da chegada do Jorginho ao Flamengo e quanto custará ao Flamengo. Estou vendo aí muita gente dizendo 20 milhões de euros. Eu vou até botar na conversa com a pessoa do Flamengo que me passou todos os detalhes sobre isso, porque eu questionei essa pessoa. Aqui, esses 3 anos de contrato vai custar quanto ao Flá? Tem gente falando em 20 milhões de euros pelos 3 anos de contrato. Isso é verdade? A pessoa foi e falou assim, Vene, não é verdade. Esses 3 anos de contrato, a gente vai investir 10 milhões de euros. 10 milhões de euros dá em torno aí de 60 milhões de reais, tá? Ou seja, teoricamente, 20 milhões de reais por ano. E a pessoa ainda falou assim, e pode falar que esses valores que estão noticiando de 20 milhões de euros não procede, não corresponde com a verdade. Beleza. E aí, estou trazendo aqui a informação para vocês. Então, pessoal, o Jorginho, em 3 anos de contrato, vai custar ao Flamengo 10 milhões de euros. Dá basicamente 3,3 milhões de euros por temporada. Eu não acho nenhum absurdo. Pelo contrário, vou pegar a calculadora aqui, porque o cálculo não é meu forte. Vamos lá. 20 milhões
20 milhões, tá? 20 dividido por 12, beleza? Vamos botar, já que é 20 milhões de reais por ano que ele vai custar, cara, ele vai ganhar cerca de 1 milhão e 600 no total. Gente, não é nenhum absurdo. A gente está falando de um mercado super inflacionado. Por exemplo, hoje lá no SBT Sport a gente estava debatendo se o Diniz merece ganhar, o Fernando Diniz, treinador, merece ganhar 1 milhão se ele assumisse o Vasco da Gama, que é a proposta que o Vasco ofereceu para ele. A gente acha assim, caramba, o Fernando Diniz ganhar 1 milhão. Só que aí ele olha para o lado, o Renato Gaúcho ganhando quase 2. Ele olha para o Corinthians pagando para o Dorival mais de 2 milhões. Aí ele vai, pensa aí, no Mano Menezes que estava ganhando mais do que isso no Fluminense. Então, o mercado está muito inflacionado. O Jorginho, ele chega com status de jogador de Premier League, gente. E ele não tem essa idade avançada, como muita gente fala. Ele não é um jogador com histórico de lesão também, como muita gente menciona, ou até mesmo se preocupa. Então, eu acho um bom investimento do Flamengo esses 10 milhões de euros por 3 anos de contrato do Jorginho. E vocês aí do outro lado, o que vocês acham? Antes de falar dessa preparação, vamos falar da lista de questões clínicas dos relacionados e dos lesionados do Flamengo? Elas já estão divulgadas pelo Flamengo, né? Há pouco o Flamengo divulgou uma nota oficial dizendo que o Varela, que havia tomado um pisão no pé no último jogo, no jogo contra o Cruzeiro, tá tudo bem com ele está relacionado, mas aí o Flamengo tem 2 desfalques para esse duelo extremamente importante diante do Central Córdoba na Argentina. Everton Cebolinha, novamente com problema físico, desfalque, e o Gonzalo Plata, que havia sido desfalque contra o Cruzeiro por conta de um edema ósseo, continua como desfalque, não viaja. Então o Flamengo, Felipe Luiz ganhou 2 baixas aí de última hora, Cebolinha e Gonzalo Plata, que eu considero jogadores importantes, tendo visto que Cebolinha vem sendo titular, e o Gonzalo Plata é uma peça extremamente importante no estilo de jogo do técnico Felipe Luiz. O Varela, querendo ou não, uma boa notícia também, porque assim, a gente não sabe o que pode acontecer com o Wesley durante o jogo, se o Wesley, enfim, sentir algo, bate na madeira aí, mas é possível, não estamos falando nenhuma loucura, e o Varela é um jogador importante, toda vez que ele é acionado, ele está indo muito bem com o Felipe Luiz. Então essa é a lista de relacionados do Flamengo. Uma boa notícia, já que a gente está falando de boletim médico, o Vinha, o lateral esquerdo, está muito próximo de ficar à disposição do técnico Felipe Luiz. O Departamento Médico do Flamengo acredita que no fim desse mês ele já fica à disposição. Quanto tempo ele ficou fora? Viu? Ele se machucou junto com o Pedro, lembra? Bastante tempo, né? Só que o caso dele foi pior, porque ele teve 2 problemas, não foi apenas no joelho. Então ele está se recuperando muito bem. E a boa notícia está aqui, né? O menino Joshua está na lista de relacionados em Pedrosa. Ele estava também contra o Cruzeiro. Desculpa, eu sei. Eu até comentei ontem ele estava aqui. Contra o Cruzeiro, mas é isso. Comenta aí, Pedrosa. Não, que eu acho que, por exemplo, ele tinha feito gol. Então ele ganhou moral. Sim. Entre colocar o Bruno Henrique, que está vindo de uma fase terrível, e o Michael... Você falou, verdade. Eu daria oportunidade para o Joshua. Você acha que ele está na frente, ô Vene, hoje, do Bruno Henrique? Não. Na cabeça do Felipe Luiz, não. E na sua? Aí é uma pergunta difícil. Acho que depende muito do jogo. Depende muito do jogo. Porque o meu medo é o seguinte, a gente colocar uma responsabilidade muito grande em cima desse jogador porque ele fez um gol da vitória. O meu receio é esse. Talvez não. Te respondendo assim, não vou ficar em cima do muro, não. Eu mantenho o Bruno Henrique, a escolha do Bruno Henrique. O que eu não manteria é a escolha do Michael. Eu acho que a insistência em Michael é algo assim que nada explica, de verdade. O Michael não vem justificando em campo essa insistência do Felipe Luiz em colocá-lo. Eu acho que ele poderia ter utilizado o Luiz Araújo antes de colocar o Michael e até mesmo o Bruno Henrique. Ou o Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves também. Que tem pouca Só chance. que o Matheus Gonçalves eu até entendo porque ele é coerente. Questão de posicionamento. Ele explica por que ele não utiliza o Matheus Gonçalves. Já no caso do Michael, Luiz Araújo e Bruno Henrique, eu não acho, assim, nada coerente a escolha na insistência do Michael. Para você, nessa ordem aí, na sua opinião, Pedrosa, o Vene já deu a opinião dele. Você acha que o Joshua está na frente hoje do Bruno Henrique na escolha? Vamos imaginar um cenário em que o menino tá tranquilo. Sim. Tá? Porque o Felipe Luiz é um cara super especialista em base, conhece todos esses meninos, foi campeão mundial na base do Botafogo. Vamos entender que ele fez a leitura com a experiência que ele tem, que o menino tá tranquilo, que ele não tá... Porque às vezes o menino fica mais pressionado, né? O menino tá tranquilo. Você escolheria ele na frente, assim? Se a gente for levar em consideração a meritocracia dos últimos jogos, Luiz Araújo, Juninho, Matheus Gonçalves, Joshua, todos eles, para mim, estão na frente do Bruno Henrique e do Michael.
o Bruno Henrique é ídolo e o Michel também é um jogador que custa muito. Tudo bem, mas vamos falar de meritocracia? O Bruno Henrique não está merecendo receber as oportunidades e nem o Michel. Eu acho que outros jogadores que são qualificadíssimos deveriam receber outra oportunidade. Até porque, se a gente for olhar o jogo contra o Cruzeiro, por exemplo, o Flamengo não subiu de rendimento após as substituições, muito pelo contrário. O Cruzeiro dominou o segundo tempo. Então, por que não dar uma chance para esses jogadores? Agora, porra, o jogo aí do Flamengo e Central Córdoba, gente, é o jogo decisivo pro Flamengo. Sim. Aí você não vai botar o Bruno Henrique, que é estrelado? É o tipo de jogador que nesse tipo de jogo ele aparece. Ele é protagonista, ele não se esconde. Porém, se a gente for falar de meritocracia, bola jogada, o Bruno Henrique e o Michel, no meu Flamengo, teoricamente, iriam pro final da Eu acho que vocês não ouviram, que vocês não me consertaram. Mas me parece, me falaram que eu falei que o Felipe Luiz foi campeão na base do Botafogo. Desculpa, gente. Não, Flamengo. Mas é... Eu confesso que eu não... Eu não ouvi também eu falar também. isso. Muito bem. É isso. Vene Casagrande, se você tivesse hoje que escalar esse Flamengo, o Flamengo já entendeu como vem o Central Córdoba, né? Foi a pedra do sapato do Flamengo. Como você escalaria esse Flamengo para o jogo de amanhã? Isso é até um bom debate. Ontem eu fiz uma live no meu canal e, assim, o grande debate foi: o Danilo tem que ser titular na vaga do Léo Pereira? Sim. Por conta das falhas do Léo Pereira? E eu vou lá, eu vou dar a minha opinião. Eu escalaria o seguinte: Rossi, Wesley, Léo Ortiz. Para esse jogo contra o Central Córdoba, eu manteria o Léo Pereira. Sim. E eu vou justificar o porquê. Aí botaria o Alexandre na lateral esquerda. Meio de campo seria De La Cruz, Pulgar, Gerson, Arrascaeta. Já que não tem o Cebolinha e não tem o Michael, eu não colocaria o Michael, iniciaria com o Bruno Henrique, no ataque o Pedro. Seria o meu time. E por que você colocaria o Léo Pereira? Porque se eu tirar o Léo Pereira no jogo seguinte de um jogo horrível do Léo Pereira, eu acho que você queima demais esse jogador, tira a confiança demais desse jogador. E o Léo Pereira, ele não vem fazendo partidas terríveis. Ele fez uma partida terrível contra o Cruzeiro. Mas ele não vem de uma sequência terrível. Então eu daria mais um voto de confiança ao Léo Pereira. Pensaria como gestor de grupo. Entende? Como, não na cabeça apenas de um treinador. E assim, não acho que o Léo Pereira vai fazer um jogo horrível novamente, tal como ele fez diante do Cruzeiro. E assim, é muito... E nem acho que ele vai ser muito acionado nesse jogo também, não. Eu acho muito cruel o cara falhar uma vez e ser posto no banco, assim. Eu acho muito cruel. E o torcedor precisa entender que não são peças de xadrez que você pega do tabuleiro e coloca e arrasta para frente e para trás. Não é. Não são. São pessoas que precisam ter um mental forte para conseguir desempenhar. Você pode ser uma máquina, uma qualidade, um contra um, tudo. Mas se você não tiver com a cabeça boa, você não vai desempenhar. E você destrói o mental do jogador quando ele falha no jogo seguinte você coloca ele no banco. Não sei, não. Não sabe, Pedrosa? Eu tô com o Vene, eu não colocaria ele no banco agora. Não, eu acho por essa preservação mental. Assim. O mental do atleta tem que estar preparado, inclusive, para ele entender que ele não tem vaga cativa no time. Qual o jogador do Flamengo que tem vaga cativa nesse time titular? Arrascaeta, Gerson. Léo Ortiz. Léo Ortiz. Wesley. Rossi. Metade. Tá bom. A outra metade não tem. Metade. Quantas vezes o ataque do Flamengo foi trocado durante essa temporada? Várias. Então, assim, a gente tá falando do Danilo, tá, gente? Não é o fulaninho da esquina que vai entrar. É o Danilo. E aí, eu vou falar isso aqui sem levar em consideração as falhas do Léo Pereira. O Danilo é um jogador bem melhor do que o Léo Pereira. Sim. Ponto. É por isso que ele tem que jogar. Não, eu acho o Danilo... Eu acho o Danilo técnico... Não, porque assim, eu penso muito na cabeça como gestor e eu tenho medo de como o grupo reagiria a uma decisão dessa. Entende? Assim, mas não é a primeira vez que ele falha, inclusive. Não é. Ele falhou contra o Central Córdoba. Ele falhou também contra o Fluminense. As 3 vezes que o Felipe Luiz perdeu. Só que, beleza, há 5 dias o Felipe Luiz estava dizendo que o Léo Pereira era o melhor zagueiro do futebol brasileiro. Aí depois de uma falha ele vai lá e tira o zagueiro. Verdade. Cara, ele vai dar um tiro no pé dele. Gente, eu tô sem personalidade hoje. Mas olha só. Ele tem que... Ó, esse discurso dele, eu entendo até o discurso do Felipe Luiz, muitas vezes, que ele faz pra proteger o grupo dele. É verdade. Tá? Mas ele disse publicamente isso, Pedro. Eu vou te falar. No dia seguinte... Ele tem que rever essa situação. Eu concordo. Porque, assim... Inclusive, ele defende demais o Michel. É um absurdo o que ele fala. Ele defende o Michel incessantemente. Ele fala que o Flamengo jogou de igual para igual, quando não jogou de igual para igual, que foi contra o Cruzeiro. Ele fala que a torcida pode acompanhar ou não
não pode acompanhar. Ele fala que o Léo Pereira é o melhor zagueiro do Brasil. Peraí. Sabe o que ele parece? Eu adoro o Filipe Luiz. Reclamou da logística publicamente, internamente. Eu adoro o Filipe Luiz, mas ele tem que melhorar. Agora eu vou fazer uma... Estádio do Flamengo. Aqui atrás de mim, você está vendo a região do gasômetro, né? No centro da cidade do Rio de Janeiro. Ali a zona portuária, você vê o Porto do Rio, a Baía de Guanabara, o final, né, da Ponte Rio-Niterói, quando ela está chegando aqui na cidade do Rio de Janeiro, o Terminal Gentileza ali, que é um terminal de ônibus, em frente à localização do estádio. E para quem não é do Rio de Janeiro, é porque gasômetro. Durante muitos e muitos anos, neste terreno, ficou a Companhia de Gás do Estado do Rio de Janeiro, né? E ali tinha o gasômetro que operava levando gás para todo o município e toda a região. Mas a Companhia de Gás do Estado do Rio de Janeiro, né, que hoje em dia é conhecida como Naturgy, né, na cidade aqui do Rio de Janeiro, ela continua operando aqui. E isso aí é um problema para o estádio do Flamengo. E nós vamos explicar agora com detalhes porque o presidente BAP pediu mais 90 dias para assinar o termo de compra do terreno junto à Prefeitura do Rio de Janeiro. Já tinha pedido um primeiro prazo e agora pediu outro prazo. E nós vamos compartilhar uma matéria que traz muitos detalhes, né? E aqui você vai ficar por dentro de toda essa situação. Veja aí, Estádio do Flamengo, BAP solicita mais tempo para assinar termo de compra do terreno. É uma matéria assinada pelo Matheus Celani, Mundo Bola Flamengo é o nome do site. Então vamos lá. O Flamengo solicitou na última quinta-feira uma nova prorrogação de 90 dias no prazo para assinar o termo final de compra no terreno do gasômetro, onde vai construir o seu estádio próprio. A decisão de pedir o segundo adiamento foi liderada pelo presidente BAP. Prevista inicialmente para janeiro, a formalização do termo foi adiada pelo clube sob a prerrogativa de aprofundar os estudos de viabilidade técnica e financeira antes de concluir a aquisição. O clube contratou a empresa FGV Projetos, um braço da Fundação Getúlio Vargas, para realizar essa avaliação. A informação, inclusive, foi do Lauro Jardim, do jornal O Globo. Esse termo de compra é necessário por causa do imbróglio com a Caixa Econômica Federal. Além dos 138,2 milhões pagos quando adquiriu o terreno no leilão, o banco conseguiu, junto à Advocacia Geral da União, o acréscimo de 23 milhões. Esse valor deve ser parcelado ao longo de 5 anos. Em abril, o Flamengo anunciou a contratação de 3 empresas para iniciar os estudos técnicos no terreno do gasômetro. A previsão é que esse trabalho dure cerca de 6 meses, portanto, abril, 6 meses, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, e sirva de base para o projeto conceitual coordenado pela Arena Events mais Venues, empresa responsável pelo plano de arquitetura. A AECOM é a responsável pelo estudo de contaminação do solo. Esse é muito importante, hein? É considerado o mais completo e complexo. As tarefas da empresa são investigação ambiental, atualização de avaliação de riscos e definir a estratégia de descontaminação. Isso além de apontar os custos e prazos necessários para completar essa etapa. A Soloteste atuará no levantamento de dados geotécnicos que melhor subsidiarão os cálculos estruturais, a definição da tipologia, o refinamento dos custos de fundações do estádio, e outras coisas mais. A responsabilidade pelas análises topográficas ficará a cargo da JDS. Serão analisadas as características do terreno, como relevo e altura, além de verificar se há obstáculos no local. Também será avaliado o impacto sobre a vegetação e se serão necessárias medidas para corrigir ou compensar possíveis danos ao meio ambiente, conforme exigido pelo edital. Aqui entramos num ponto crítico. Ainda há uma estação de gás no terreno do gasômetro e o clube deverá discutir com a companhia distribuidora de gás SEG o remanejamento dessas instalações. A Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Rio de Janeiro, a Genersa, indica que a transferência dos galpões administrados pela Naturgy serão obrigatórias.
vai ter que sair dali, vai ter que tirar essa estrutura toda da Naturgy, né, que a gente vai até mostrar aqui daqui a pouquinho. Eduardo Paes afirmou em diferentes oportunidades que o custo dessa transferência será a responsabilidade da Prefeitura do Rio de Janeiro, mas o edital prevê que o responsável é o Flamengo. Ou seja, o Eduardo Paes disse que a Prefeitura vai tirar, mas o edital consta que o responsável é o Flamengo. A diretoria mantém contato com as partes para tentar resolver esse imbróglio, que pode custar até 250 milhões de reais. Antes, ainda no final da administração do Landim, se falava no valor de 1,9 bilhão. Mas os novos cálculos mostram que pode ficar na casa de 3 bilhões. É o que diz a diretoria do Flamengo do presidente Bapi. A atual diretoria afirma que o foco é garantir que a construção do estádio seja viável e não comprometa a saúde financeira do clube. Perfeitamente. Então, é isso, minha gente. Aqui está o terreno. Olha lá, ó. Nós temos várias estruturas ali que têm que ser retiradas. Isso tem um custo de 250 milhões de reais, que no edital de compra do terreno é de responsabilidade do Flamengo retirar tudo isso, e com esse valor. Mas o prefeito Eduardo Paes disse que a prefeitura iria tirar e agora tem que cumprir essa promessa. Aí é que está o detalhe. Fica claro o seguinte: no edital de compra do terreno, a responsabilidade de tirar toda a estrutura da Naturgy é do Flamengo e o custo de 250 milhões de reais. O prefeito Eduardo Paes disse que a prefeitura arcaria com essa despesa, mas até o momento ativamente não deu esse passo. Não tomou essa providência. Então, o Flamengo, agindo com muita calma, está dando um passo por vez. Você viu aí a matéria do site que eu compartilhei, trazendo todos os nomes da empresa, todos os detalhes, todas as informações, por isso o pedido de mais 90 dias. O Flamengo quer assinar o termo de compra do terreno quando estiver realmente tudo resolvido. E isso é algo que tem que ser elogiado, porque mostra responsabilidade e preocupação com o clube, de quem está gerindo. Realmente há um interesse de não prejudicar as finanças do Flamengo. Então é importante que você, rubro-negro, entenda. O Flamengo está caminhando para construir o seu estádio, mas caminhando com calma, dando um passo por vez, não tendo pressa. Até porque o Flamengo, junto com o Fluminense, administrará o Maracanã até 2044. Nós estamos em 2025. Então o Flamengo quer ter tudo em mãos, tudo certo, para dar o passo definitivo para a construção do seu estádio. É isso. Para você que é rubro-negro, paciência. Para você que não é Flamengo e que tem muito interesse nessa informação, porque os anti-rubro-negros têm um verdadeiro pavor do Flamengo ter o seu estádio, eu digo que a notícia ela não é boa para vocês antes, porque o Flamengo irá construir o seu estádio. Vai demorar um pouquinho mais. Era 2029? Talvez inaugure em 2031, 2032. Mas não tem pressa. O Flamengo tem o Maracanã que ele administra, ganhará dinheiro com o Maracanã, com possibilidade de naming rights e outras coisas mais, e seguirá para construir o seu estádio com responsabilidade. Então, nação, calma, porque o estádio sairá no prazo certo para que o clube não seja prejudicado. E você, pode começar a se preparar, porque a piada vai acabar, hein? O Flamengo terá estádio, e aliás terá dois, né? Porque o seu e o Maracanã, que é administrado pelo Mengão até 2044. Beleza, galera? É isso aí! É isso aí, nação. O Flamengo próximo já de construir o seu estádio, dando passos importantes aí para viabilizar a construção do estádio, que vai ter um custo bem elevado, então o Flamengo caminha devagar para isso. No mais, informações importantes sobre o jogo do Flamengo de hoje contra o Central Córdoba pela Libertadores fora de casa, um jogo dificílimo. O Central Córdoba que foi a pedra no sapato aí do rubro-negro carioca, vencendo o Flamengo. O Filipe Luis, que deve ter se preparado bem para esse jogo, vai mandar para campo força máxima
devemos ter um Flamengo com força máxima aí em campo. Gerson, Arrascaeta, Pedro. Eu acho que começa o Bruno Henrique, tá? Eu acho que o Michael não vai começar esse jogo. O Michael que vem vindo muito mal no Flamengo, tá fazendo um ano muito abaixo aí. O Cebolinha fora de combate, tá? Departamento médico. E então acho que ele vai começar com o Bruno Henrique, que é o que tem de melhor. No mais, eu acho que ele mantém o Léo Pereira na zaga, tá? Eu acho que ele não vai dar esse recado. Acho um recado muito forte tu tirar o Léo Pereira, por mais que venha cometendo esses erros. Fez um jogo terrível contra o Cruzeiro, mas eu acho que ele tirar o Léo Pereira agora no jogo decisivo contra o Central Córdoba, aí que o Flamengo precisa vencer. O Flamengo não pode empatar esse jogo, muito menos perder. Perder não é uma possibilidade para o Flamengo, que se complica totalmente na Libertadores. Então eu acho que ele não vai tirar o Léo Pereira para colocar o Danilo, porque seria um recado muito forte aí, até mesmo pro grupo. Eu não sei como o grupo reagiria a essa situação do treinador em o jogador cometer um erro, ele que vinha elogiando muito o Léo Pereira aí na zaga, até falando que é um dos melhores zagueiros, aí, o melhor zagueiro em atuação no futebol brasileiro. E ele vai lá, o Léo Pereira comete um erro, faz um jogo ruim, faz um pênalti contra o Cruzeiro, e ele tira o Léo Pereira. Acho que não é uma possibilidade. Acho que o Léo Pereira vai pro jogo, sim, e ele vai manter esse time aí. No mais, força máxima do rubro-negro, que deve ter toda a atenção possível aí, porque é um jogo fora de casa. Acho que o Flamengo vai para cima. Acho que o Flamengo não vai ficar esperando o Central Córdoba, não, porque o Flamengo precisa ganhar esse jogo. O Pedro também vai estar de titular, então boa possibilidade para o Flamengo levar esses 3 pontos aí e ficar mais tranquilo no grupo da Libertadores. Depois temos um jogo dificílimo pelo Brasileirão, enfrentando o Bahia do Rogério Ceni, que está muito bem também. É isso aí, nação. Todas as informações coletadas do nosso Mengão, reunidas aqui nesse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Se inscreva no canal e deixe aquele like para fortalecer a nossa nação. Todos os créditos dos vídeos na descrição do vídeo. Muito obrigado. Saudações rubro-negras!